Uma boa tarde a todos. Vamos aproveitar já sentar nos lugares para começarmos. Depois das apresentações enriquecedoras da manhã e do lançamento do livro do professor Fernando Rezende, iniciaremos a programação desta tarde, quando serão realizadas 2 palestras e uma mesa redonda com secretários da Fazenda. Para começar o nosso ciclo de palestras, convidamos o excelentíssimo senhor Domingos Toffner, ouvidor do TCE do Espírito Santo, para presidir a mesa e saudar o professor Jair do Amaral, da Universidade Federal do Ceará, que vai falar sobre evolução recente das contas estaduais. Convidamos ao palco o nosso palestrante Jair do Amaral. Boa tarde, estamos aqui na mesa com o professor Jair do Amaral, que vai falar um pouquinho mais um pouco sobre federalismo, que é o tema que nós estamos discutindo aqui, agora mais no tocante aos desafios dos estados. E o professor Jair do Amaral, ele é pós-doutor em Ciências Econômicas pela Université de Paris, 13, e doutor em Ciências Econômicas também pela mesma universidade. Atualmente é professor titular em Desenvolvimento Econômico do Departamento de Teoria Econômica da Universidade Federal do Ceará. É também professor e pesquisador do Centro de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará. Pesquisador visitante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e líder do grupo de pesquisa Região, Indústria e Competitividade. É da UFC em convênio com o CNPq. Bom, passo a palavra então ao professor Jair do Amaral, que poderá falar daqui ou da tribuna, onde achar melhor. Tá bom? Com a palavra, professor. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente gostaria de dizer que é uma grande satisfação estar aqui. Agradecer o convite ao Dr. Edilberto Pontes Lima, parabenizá-lo ao mesmo tempo pela iniciativa dele e de todo o corpo do Tribunal de Contas do Estado, parabenizar por essa iniciativa de trazer essa discussão para dentro do Tribunal, não só aqui, né? Parece que é em nível regional também, em outras regiões se passa. Bem, eu vou tentar aqui apresentar uma contribuição, espero que ela seja útil, depois das contribuições que tivemos hoje de manhã, ontem à noite, em torno do tema do federalismo, e infelizmente da crise dos estados. Poderia ser uma discussão acadêmica ou não, mas sobre o federalismo na sua fase de paz. Mas o momento é de crise, e em se tratando de federalismo brasileiro, me parece que falar de crise do federalismo no Brasil é até redundante, mas vou dizer por quê. Bem, na minha agenda de pesquisa sobre federalismo, eu procuro ver como um jogo, assim, um jogo complexo de economia política. E
o que estaria dentro desse jogo. No sistema federal, olhando especificamente para o caso brasileiro, mas em geral, é um jogo que depende muito do passado, depende da história, da cultura, das tradições, religiões, enfim, das instituições consagradas. Depende também do número de jogadores e das suas representações. Quer dizer, a gente às vezes tende a discutir o federalismo por meio de números, mas por trás dos números tem um número muito grande de jogadores e um número de combinações, digamos, políticas dessas interações entre os jogadores. Esse número chega a ir para o infinito. Então tem aí a sociedade civil, partidos políticos, governos municipais, estaduais, governo federal, enfim, União. É um jogo, de maneira geral, é competitivo, ou seja, os players, eles não são nada generosos. Nem aquele que está lá em cima coordenando, nem os que estão embaixo. Então, eu procuro ver sob a hipótese de que os jogadores nesse jogo maximizam seus autointeresses. Então, isso significa dizer que a cooperação, quando há, ela é uma exceção. Sob essa hipótese que eu venho analisando o federalismo. Bom, uma coisa também muito comum é a forte assimetria na distribuição das condições. Quer dizer, no nosso caso específico, a assimetria ela tem relação com as estruturas econômicas, basicamente. Nossas assimetrias não são de ordem religiosa ou étnica, mas nós temos uma assimetria econômica, estrutural importante. E também social, evidentemente, que deriva dessa condição. É um jogo que depende muito também do regime político. Ou seja, sabe-se que quando o regime político é autoritário, o federalismo ele funciona, digamos, seguindo uma norma do Estado unitário, portanto, centralizado. E quando funciona, digamos, no regime mais democrático, a tendência é que haja mais liberdades políticas. Então, contrabalançar liberdades políticas com liberdades econômicas é uma tarefa difícil. Não é? A Índia tem atravessado um longo caminho com um certo grau de sucesso, não é? Em seu sistema federativo. O jogo lá é muito mais complexo. Bom, para enfrentar essa complexidade, em minhas pesquisas eu tenho recorrido a uma caixa de ferramentas que eu tenho chamado de quadrilátero do federalismo. Esse quadrilátero, digamos, tem quatro elementos, quatro fundamentos que eu acho assim estruturador e organizador do sistema federal, em qualquer sistema federativo, mas eu acho que esses quatro elementos nós poderíamos usar para qualquer sistema com um certo nível de complexidade. Ou seja, um sistema de Estado único também pode ser analisado, não é, com esses quatro elementos. Uma família numerosa pode também nós aplicarmos esses quatro elementos. Ou seja, o primeiro deles é a autonomia. A base, por exemplo, desse conflito da Inglaterra com a Europa, mas se trata de uma autonomia relativa, e aí se encontra, portanto, a concorrência. O segundo elemento, ou fundamento, é a cooperação. É o que, digamos, é o que menos funciona em relação à autonomia. Não é? Esses dois fundamentos, eles são compartilhados tanto pelos Estados federados, no caso nosso, governos estaduais e municipais, como também a União, o Estado federal. Então, nós temos aí níveis diferentes de autonomia relativa, né? E temos concorrência também entre esses três
esses três níveis. Vez por outra, as cooperações aparecem. Isso depende muito do sistema de incentivo que levem à cooperação. Bom, tem outros dois elementos. Esses dois eles estão intimamente ligados à competência da União, ou seja, do governo federal. Que é a questão da coordenação, e eu destaco dentro dessa coordenação a estabilização macroeconômica. Mas tem uma outra função que vai formar, digamos, esse quarto fundamento, que é o fundamento da equidade, ou seja, a coesão regional, ou o princípio da solidariedade entre os estados, entre as unidades, entre as regiões e macro-regiões. Então, esses dois princípios, esses dois fundamentos, eles estão a cargo da União. Dificilmente podemos transferir esses dois princípios, dois fundamentos, ou duas tarefas para os governos federados. Bem, então assim, eu começo a organizar a minha cabeça para enfrentar esse jogo cooperativo, esse jogo complexo. Bem, com esses elementos, eles perpassam toda a literatura sobre o federalismo. Só que eu não, assim, na minha análise, eu não privilegio a princípio a cooperação, a princípio a concorrência, a autonomia, né? Quer dizer, a articulação desses quatro princípios, ela é dinâmica e é construída e varia, né? De sistema federal para sistema federal. Então, eu organizei esses quatro elementos dessa forma, ou seja, tem um campo da autonomia. Esse campo é o campo mais tenso do sistema. É o campo mais tenso por quê? Porque todas as unidades demandam muita autonomia. Isso leva, né, à concorrência. E, bom, aí está o pêndulo da centralização, descentralização, e gera um sistema de funções e competências. Quer dizer, isso vai descendo através de canais, estruturas, onde acontecem a arrecadação e os gastos, enfim, mas isso vai, não é, ao encontro ou de encontro com a sociedade civil e o mercado. Bem, quando isso acontece, não é, os conflitos voltam em resposta lá para cima. Muito bem, então, eu acho que esse campo é o campo mais sensível do sistema federal, onde se dá, portanto, a concorrência pela autonomia, e onde acontecem os conflitos. Bom, tem aí o campo da cooperação, é um campo mais ou menos atrofiado, principalmente no nosso caso, no nosso sistema federativo, mas vejam que aí, reparem que cada elemento desse, cada campo desse, gera um sistema, um subsistema de incentivos, ou que pode se transformar na prática, dependendo da caduquice do sistema, do subsistema, em sistema de desincentivo, né? Depende da atualização do sistema. Mas a cooperação ela pode ser horizontal entre os entes federados, como pode ser e deve ser entre também estados federados e União, no sentido vertical. Aí embaixo, na verdade, esses dois elementos poderiam estar em cima, devido a esse voluntarismo enorme da União, mas também esse papel predominante da União em coordenar o sistema. Então, esse papel predominante da União. Né? Mas não é só o Executivo, a União. No caso, tem a Constituição, tem o Congresso, o Supremo Tribunal, enfim, Federal. E, bom, aí se encontram esses dois outros elementos, a coordenação, junto com a estabilização macroeconômica, e também a equidade e coesão, né, regional. Quer dizer, são do campo, digamos, da responsabilidade da União. Bom, essa é uma caixa de ferramentas que eu acabei, assim, montando para o meu gasto, na medida em que eu considero, por exemplo,
os fundamentos, quer dizer, as naturezas desses fundamentos, não há nenhuma originalidade, já que eles perpassam toda a literatura, como eu disse. Não é? Ok. Eu venho trabalhando isso, analisando o federalismo brasileiro desde a sua origem e vendo em que medida os pactos federativos conseguem, digamos, montar arranjos institucionais que façam uma articulação e de que maneira essa articulação consegue adquirir uma estabilidade ao longo do tempo. Em algum ponto, essa estabilização sofrerá uma turbulência, um desarranjo e haverá necessidade de um novo pacto, enfim. Né? Então, há uma dinâmica. Bom, aqui um simples desenho piramidal, apenas para caracterizar o desenho do nosso federalismo, que é piramidal. Né? Dado principalmente esse histórico que o nosso federalismo tem de ter a União como um coordenador assim muito forte. Né? Mesmo na realidade de hoje, a Constituição de 88 é descentralizadora, mas pelo nível das receitas, a União consegue abocanhar uma boa parte dos recursos e não distribuindo com os estados, os subníveis que estão aqui embaixo. São 26 jogadores imediatamente abaixo e 5.570 jogadores municipais. Bom, que também é um ente federativo. Bom, não é novidade, mas é sempre interessante assim dar um desenho para a nossa trajetória pendular. Ora é um sistema descentralizado, ora é centralizado. Isso parece, digamos, interessante, mas do ponto de vista do design, mas isso implica, digamos, numa perda de aprendizagem significativa. Mas o fato é que a nossa trajetória é pendular. Mas, felizmente, digamos que se nós partimos de 1930 para cá, o nosso sistema federativo, ele está ganhando em número de anos da centralização. Eu fiz essas contas e é muito fácil. Agora, dentro, evidentemente, de um momento em que nós achamos que o sistema está descentralizado, há sempre uma tendência em centralização em algumas funções do Estado. Por exemplo, formulação de políticas públicas na federação, com forte viés federal, enfim, e também, como eu disse, a arrecadação e a retenção de contribuições, etc. Então, não só isso, digamos, formalmente pode estar descentralizado, mas na prática pode estar centralizado como está. Não é? Muito bem, então, isso dá, se a gente pensa assim, numa trajetória de aprendizagem, é uma trajetória cíclica, às vezes com um ciclo curto, às vezes com um ciclo mais longo, médio, mas o fato é que a nossa curva de aprendizagem é cíclica, mas nesses altos e baixos nós temos muito mais custo do que benefício, por conta da aprendizagem e também da evolução das instituições. Exemplo, Lei da Responsabilidade Fiscal, não é? Que é bem novinha, 2000. Poderíamos ter tido isso antes, caso tivéssemos um sistema mais linear, mas não linear no sentido assim matemático, mas, digamos, mais estável. Bom, só para porque você está controlando? 3:15, tá bom? Ok. Bom, o Pacto Federativo é uma coisa bem assim falada, discutida, mas ele representa então um consenso. Eu estou tentando, digamos, fechar essas figuras, ou seja, estou tentando conectar esses elementos, esses fundamentos para estabilizá-los. Muito bem, então o Pacto Federativo é um consenso entre União e entes federados, Estados e municípios,
quer dizer, em torno de um arranjo institucional que seja que seja responsável pela combinação, portanto, desses 4 princípios que são fundamentais para o federalismo, ou seja, para a estabilização. Não pelo congelamento do sistema, mas principalmente pela estabilização do sistema. Né? Bom, mas eu descobri que, olhando para a evolução do federalismo brasileiro, eu notei que tem aí quatro fatores de estabilização do sistema. Uma vez faltando, digamos que há uma turbulência, há uma crise, né, que demandam um novo pacto federativo, ou uma renegociação da dívida, um alongamento da dívida, enfim. Né? Muito bem. Uma delas é a taxa de crescimento econômico. Elas têm que ser positivas e sustentáveis, ou seja, tem que gerar arrecadação, tanto para a União quanto para os Estados federados. Tem que ter uma coordenação eficaz da parte da União. Não significa autoritarismo, mas uma coordenação eficaz e eficiente da parte da União. E parâmetros institucionais eficazes. E, por último, que é uma coisa muito delicada na questão da relação entre os entes federados, mas dos entes federados para a União, são as diferenças mínimas dos benefícios fiscais líquidos. Ou seja, as diferenças elas existem, mas digamos que elas têm que ser mínimas entre os estados ou entre os municípios, ou que, quando elas são grandes, elas não sejam percebidas. Então, se elas são percebidas, então manifesta o conflito, né? E a cobrança. O conflito distributivista dentro do sistema. Bom, estamos no momento em que as diferenças elas não são mais opacas, elas existem, né, e são evidentes, e elas se agravaram. Então, daí o conflito distributivista dentro do sistema ter sido agravado. Né? Ok, eu queria falar um pouco, rapidamente, sobre o Pacto Federativo de 88, que é muito assim caracterizado por ter sido uma construção tipo desconfigurada. Né? Fazendo assim um rápido balanço, eu pegando aqui os 4 fundamentos, os 4 princípios que me guiam. O da autonomia, houve uma descentralização positiva dos serviços, há falhas na saúde, educação, saneamento, mas é um aspecto extremamente positivo, mas a descentralização das responsabilidades foram incompatíveis com as transferências de recursos, além da baixa autonomia real da parte dos municípios, principalmente os pequenos. Bom, isso do lado da autonomia. Com relação à cooperação, a cooperação vertical foi obtida, finalmente, mas tardiamente. Né? Isso por conta de um exercício da coordenação, claro, que aparece embaixo, mas a cooperação horizontal ela se deteriorou entre os estados e a cooperação entre os municípios dá sinais por meio de consórcios, mas eles são pouco ainda, digamos, em número tem crescido, mas eles têm sido ainda pouco efetivos. Né? Então essa efetividade ela poderia ser maior, mais alta. A coordenação e estabilização ela avançou, mas a coordenação tornou-se, digamos, mais centralizada e imperfeita nos estímulos. Renegociação e controle das dívidas dos estados, por exemplo, foi um mecanismo, né, utilizado, receitas não compartilhadas, falhas nos sistemas de incentivos à descentralização na oferta de serviço. E por fim, com relação à equidade e coesão regional, avançou muito nos fluxos. Isso aí não tem dúvida, não é? Por meio dos fundos de participação, os fundos constitucionais, que formam os fundos de desenvolvimento, né? As transferências de renda, etc., mas avançou lentamente, ou muito pouco, na formação de ativos e estoques, ou seja, na questão da convergência estrutural. Então, houve uma falha, né? Pelo menos isso não avançou tanto quanto o fluxo. Bem, nesse contexto da construção desfigurada,
eu chamaria atenção para alguns aspectos do Nordeste. Né? Aparentemente, o Nordeste manteve posição estável dentro, né, desse quadro. Ou seja, uma coisa que poderia ser desastrosa para o Nordeste acabou dando certo. Né? Acabou dando certo para o Nordeste. O Nordeste conserva sua participação relativa dentro da distribuição do PIB da nação. Há mudanças estruturais importantes e positivas. Não vou entrar em todas elas aqui por questão de tempo, mas o Nordeste hoje é mais integrado nacionalmente, tem uma descentralização e universalização de serviços públicos, obteve uma boa transferência financeira, abriram-se janelas de oportunidades para políticas de desenvolvimento locais, políticas públicas, políticas de proteção social, isso muito evidente, principalmente aquela que vem em forma de valorização do salário mínimo. Isso foi fundamental para o Nordeste, e projetos concretos de novos investimentos, né, públicos e privados. Os impactos positivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, eles foram muito positivos para o Nordeste, não diretamente, talvez indiretamente, porque colocou-se um freio relativo ao endividamento dos grandes estados. Alguém diz, não, mas Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul continuam liderando, não é, a formação, o estoque das dívidas dos estados brasileiros. É verdade, mas fazendo as contas, em 97, quando foi feita a primeira rodada de renegociação das dívidas dos estados, esses 4 estados detinham 94% da dívida mobiliária. Da dívida mobiliária, mas da dívida junto ao sistema financeiro, que naquela época era privado e público. Né? E hoje está em cerca de 80%. Né? Então, esses 4 estados. Quer dizer que houve uma certa descentralização também. Então, houve um freio relativo ao endividamento dos grandes estados, um freio, isso aí foi importante, no fisiologismo fiscal ligar na região, favoreceu a emergência de novas lideranças políticas, né, locais. Uma delas passou por aqui ontem à noite, né, governador do estado do Ceará, mas outras lideranças políticas jovens, né, renovadas, enfim, estão marcando presença na política do Nordeste. Bom, nesse ponto eu sou até otimista. Bom, em contrapartida, os déficits sociais e produtivos são enormes, isso aí são evidentes, os números do IPES mostram isso, mostram também os avanços, mas ainda há um déficit muito grande. E a questão da fuga do excedente da nossa poupança, da nossa, digamos, nosso excedente comercial, é uma evidência. Enfim, em resumo, a equalização fiscal e social avançaram, mas a desigualdade estrutural persiste. Fazendo aqui um resumo da ópera, a Constituição de 88, olhando para o Nordeste, a Constituição de 88 gera ao mesmo tempo um pacto federativo e um pacto social que trouxeram para o Nordeste resultados muito positivos. Não é? Favoreceu ao Nordeste a existência de um regime de crescimento vibrante e, ao mesmo tempo, de inclusão social. Entretanto, as estruturas desse regime de crescimento são muito precárias e muito, digamos, vulneráveis em relação a choques adversos. Eu me refiro à crise atual. Né? É um regime de crescimento extremamente sensível à inflação e extremamente sensível à condição fiscal, principalmente da União. Né? Ok. Entrando agora na parte final, a crise dos estados e fatores causais. Bem, contas dos estados, eu chamaria atenção aqui, primeiramente, para a crise de 97 e 99. Foram 3 rodadas de negociação, a primeira em 97, depois em 98, a final em 99, e
E olhando para aqueles 4 fatores que eu chamei a atenção anteriormente, fatores que antecederam essa crise, os fatores causais. Primeiramente, na época, há um crescimento econômico baixo, mas heróico, de em média 2, 4% nesse período que vai de 86, primeira tentativa de estabilização até 96. Estou dizendo aí as vésperas da negociação da dívida. A coordenação foi ineficaz. Trata-se de um período, tratava-se de um período, de aprendizagem democrática, não é? Quer dizer, experimentação. Os parâmetros institucionais praticamente eram inexistentes e as diferenças dos benefícios fiscais eram muito opacas. Quando eu digo isso, eu estou me referindo principalmente à questão da eficiência na aplicação das transferências embutidas nos fundos de participação, mas também eu estou me referindo aqui às capacidades que cada Estado deve ter, pode ter, no sentido de arrecadar e fazer políticas públicas originais, endógenas, etc. Opacas nesse sentido, porque aí as diferenças diminuíram, mas essas diferenças potenciais continuam opacas até hoje. Muito bem, aqui eu trouxe eu tirei do baú um gráfico interessante para mostrar o que um Estado pode fazer hoje. Isso foi o que o Estado do Ceará fez em 87. A partir de 87, com o governo das mudanças, vejam que a relação gastos com pessoal e receita corrente líquida, que é a curva ali em azul, a participação é de quase 100% em 83, não é? Aí em 86 cai para cerca de 60 e poucos por cento, e a partir das mudanças, ou seja, a partir das reformas estruturais ocorridas a partir de 87, há um decréscimo nessa relação, assim como há um decréscimo também na relação serviço da dívida e despesas totais, assim como a capacidade de investimento devido ao aumento da poupança pública, investimento sobe. Não é? Isso é um resultado, vamos dizer, automático, não é? Aritmético, desses dois esforços que foram feitos pelas linhas azul e vermelha. Não é? Muito bem, então a linha verde acaba se recuperando. Não é? Há um número considerável de investimentos realizados na época na infraestrutura. Eu estou colocando isso para chamar atenção para o seguinte: isso aqui era uma ilha dentro da crise fiscal financeira dos Estados Federados dos anos 90. O Estado do Ceará fazia o seu ajuste solitário, era o lobo solitário, em 87. 87, 88 e seguidos. Tarso Gereissati, Ciro Gomes, Tarso Gereissati e por aí foi. Com isso, não sei se o governador Camilo chama atenção, criamos uma tradição de prudência fiscal do Estado, não é? Porque isso dá resultado, isso traz benefício, não é? Isso é interessante. Bom, contas dos estados, a fase de estabilidade. Bom, teve a crise, houve as negociações, mas após isso houve estabilidade, mas não pelas renegociações das dívidas. Como nós estamos assistindo hoje, pode-se criar a ilusão de que essa renegociação da dívida que está em trâmite no Congresso pode trazer a paz, né? Pode trazer a paz federativa ou a paz entre os estados. Parece que não, eu acho que não. Isso é apenas um começo, não é? Muito bem, quer dizer, não é a renegociação da dívida em si que provoca a paz, que produz a paz, mas volto novamente àqueles 4 fatores que são assim implacáveis, ou seja, o crescimento econômico razoável de 3,7% em média nesse período 2000-2008, mais uma coordenação, digamos, eficaz, eficiente,
mas também parâmetros institucionais eficazes, eficientes e respeitados. Ou seja, afastando assim, riscos trazidos pelo ciclo eleitoral, por exemplo. Isso é importante. E também as diferenças mínimas sempre existentes ou não percebidas dos benefícios fiscais entre os estados federados, né, ficaram, digamos, bem comportados ou bem comportadas. Então, digamos, esse quadro produz uma fase de estabilidade desse pacto, né, que vem de 88, mas o pacto mais específico, né, tem sempre um pacto específico em relação às dívidas dos estados. E nesse momento, tem que chamar atenção para isso, na renegociação das dívidas com os estados, os condicionantes foram muito claros em relação às contrapartidas que os estados deveriam trazer. E trouxeram, muitos trouxeram, mas muitos ainda conservaram seus bancos comerciais e bancos de desenvolvimento. Eu posso estar cutucando alguém aqui de algum outro estado, né? Mas é isso. Aqui, pelo menos, né, esses dois bancos foram saindo da esfera do Estado. Muito bem. Nesse momento, o que a gente está vendo, eu pelo menos, não vejo assim claramente condicionantes assim, ou contrapartidas claras do lado dos governos estaduais. Né? E pelo contrário, alguns estados, algumas regiões continuam reclamando, mesmo depois do batido martelo da renegociação. Mas esse martelo ainda vai funcionar várias vezes. Muito bem. Contas dos estados, a crise de 2016, os fatores antecedentes causais. Estamos numa crise, 2016, se forma aí a partir de alguns anos antecedentes, e é interessante olhar para aqueles 4 fatores, digamos, que condicionam um quadro relativo, favorável ou não desfavorável. Os fatores antecedentes causais. Tem o crescimento econômico medíocre, eu estou me referindo principalmente nos últimos anos, 3 anos, ou 4. Coordenação ineficaz, ineficiente. Ela própria, essa coordenação, produzindo risco moral. Ou seja, um efeito demonstração assim fatal, não é? Incentivando o endividamento dos estados. Os estados, no que se refere às dívidas, eu até acho, pessoalmente, olhando para os dados, que o problema não é estoque, não é dívida. Acho que o problema hoje não é dívida, é fluxo, ou seja, são as receitas que estão muito baixas e no horizonte não conseguimos ver, não é? Digamos, algum animador que vai, digamos, trazer um reânimo a essas receitas, mas, bom, elas virão. O fato é que os estados foram empurrados para esse endividamento por várias razões. Né? Os parâmetros institucionais acabaram sendo ineficazes, não por conta, digamos, do seu conteúdo, mas porque eles foram desrespeitados. Né? E se valorizou muito o ciclo eleitoral. Eu acho que isso é que, digamos, traçou aí uma das vias causadoras dessa conjuntura. Bem, e com isso tudo aumentam-se as diferenças dos benefícios fiscais, né, entre os governos estaduais e municipais. Bom, entretanto, a crise é diferenciada. Quando a gente olha assim, bom, há uma crise instalada, mas ela é diferenciada, bom, mas isso não é novidade para todos que estão aqui, são especialistas nisso. Em relação, por exemplo, no tocante à relação despesa corrente com receita corrente, né? Todos esses dados são do Tesouro Nacional, eles não são mencionados nos gráficos e nas tabelas, nos quadros. Bom, olhando assim, tirando algumas observações, olhando para a evolução dos dados de 2000 até 2014, eu vou mostrar em seguida aqui o gráfico, mas é interessante extrair aqui algumas tendências, algumas observações. Em relação ao Sudeste, por exemplo, que está na Berlinda,
Sudeste deteriora a relação despesa corrente, receita corrente, já a partir de 2007, 2008. Claro, né? Onde está instalada a indústria de transformação, que sofre com a crise, que começa nesse período. E o problema é que essa deterioração não se conserta mais, até hoje. O Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, eu estou pegando primeiro pelas regiões, macro-regiões. Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste também deterioram a relação despesa corrente, receita corrente, a partir de 2008, 2009, um pouco retardado. O Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Norte melhoram a relação a despesa corrente com a receita corrente em 2010, quer dizer, 2010, entre 2010 e 2011. Significa que o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste recuperaram um pouco a sua posição, digamos, a sua posição deteriorada no momento anterior. Entretanto, no momento seguinte, Nordeste, Sudeste e Sul deterioram a relação despesa corrente e receita corrente em 2012 e 2014. Né? Então, essa deterioração foi, digamos, complicou a conjuntura para essas regiões. Não para todos os estados, mas para essas regiões. O Centro-Oeste melhora persistentemente a relação entre a despesa corrente e receita corrente, entre 2010 e 2014, acompanhada levemente pelo Norte. Né? Entretanto, tem aí alguns estados, ou algum estado, Mato Grosso do Sul, né, com alguma dificuldade, mas, no geral, para a região Centro-Oeste, a situação não é das piores. Aqui tem o gráfico, né, mas, assim, é claro que cada um pode tirar uma observação, fazer uma análise, observar uma tendência, etc., mas essas são as principais observações, assim, dentro do tempo que cabe fazer aqui para esse gráfico. Muito bem. Então, a crise é diferenciada também em relação à dívida consolidada líquida, receita corrente líquida. O Norte inicia 2000 com índice baixo, de 0,69, estou dizendo 69%, e melhora durante período até 2014. Mas melhora bastante, é um bom desempenho. Quer dizer, ele consegue reduzir, né, essa relação para metade quase. Metade. O Centro-Oeste, depois de iniciar 2000, estou analisando entre período 2000 e 2014, depois de iniciar 2000 com índice alto de 2, né, ou seja, 200%, termina o período em 2014 com 0,59. Quer dizer, um excelente desempenho. Né? O Sudeste inicia 2000 com índice de 1,83, aí, claro, tem o peso de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e termina 2014 com um índice de 1,54. Diminuiu, mas poderíamos dizer que é uma condição estável, mas uma condição elevada. O Sul inicia o ano 2000 com índice de 1,99 e chega em 2014 com 1,13. Estável, mas elevado, mas é estável. O Nordeste começa 2000 com 1,38 e termina o período em 2014 com 0,51. Bom desempenho. Quer dizer, veja, do ponto de vista assim, do estoque, eu tenho percebido é que não é o grande problema. O grande problema é fluxo, é receita. Né? É a receita corrente. E face à despesa corrente, que tende a crescer mais e mais rápido, a receita corrente não dá conta. Né? Então, essa relação entre receita corrente e despesa corrente está mais complicada. Esse é o gráfico correspondente a essas observações que eu fiz. Aqui tem um gráfico especial para o Nordeste, né? Retratando a relação dívida consolidada líquida com receita corrente líquida. Bom, dando um zoom, a crise fica ainda mais, digamos, diferenciada. Um retrato em 2014. Se eu olho para esse gráfico aqui, não sei se corresponde às cores de algum time de futebol aqui,
de Minas. Não é o teu porque é Fluminense, né? Eu poderia agradar os torcedores do Fluminense, caso vocês... Bom, mas aqui tem... Apenas para contrastar, né? Dando um zoom, a crise, então, fica ainda mais diferenciada quando a gente olha para os estados. Olhando aí para um retrato de 2014. Alagoas é de fato. Nós vimos que o Nordeste não está assim tão ruim a situação, pelo menos na relação dívida-receita. O problema é relação despesa e receita, mas problema, de novo, de receita própria e também de transferência pelos fundos, né, que diminuíram. Alagoas é um caso, digamos, complicado no Nordeste. E vocês estão vendo aqui umas letras C, D, etc. Esse é o grau do rating adotado pelo Tesouro Nacional, né? Foi publicado recentemente uma lista do rating dos estados. Então tem aí Alagoas com C positivo, Goiás com D positivo, mas estou dizendo, eu coloquei aqui alguns estados que estão com, digamos, uma relação TCL e RCL de 80% para cima. Eu dei um corte arbitrário, só para ver o seguinte, puxa, né? Devemos olhar a capacidade para investimentos que está sendo comprometida. Então, aí eu dei um corte, aí no caso arbitrário, apenas para verificar se a capacidade de investimento está sendo ou não comprometida. Bem, Alagoas, então, está com, né, um grau elevado e, não é à toa, está com C positivo. Goiás se encontra no centro-oeste, portanto, uma região muito bem, pelo menos os dados mostram isso, pelos dados, mas D positivo, né? Então, uma situação, digamos, no rating, nós vamos criar agências reguladoras, mas vamos criar também agências de atribuição de nota, né, para classificar grau de investimento, etc. Bom, Goiás aqui está numa situação complicada. D, Minas Gerais 1,79, D positivo, né? Mato Grosso do Sul, C, Pará, né? Então, esse grupo se encontra, assim, numa situação não confortável, né? Já na relação despesa corrente e receita corrente, também esse corte arbitrário de 80, o 0,8, o Acre, Alagoas, bom, aí estão esses estados, tá? Esse grupo aqui, esses estados, né? Acre, Alagoas, Amazonas, o que a gente percebe que enquanto o centro-oeste está numa situação, não sei se confortável, mas numa situação razoável, o norte também está. O norte está bem. É difícil falar isso dentro da crise atual, mas estou dizendo relativamente melhor, relativamente bem. Com exceção de quem? Bom, no caso do norte há uma certa homogeneidade, né? Mas esses são os estados que estão assim em pior situação, se a gente considera esse corte, é um corte já elevado. Bem, esse é o quadro. Então esse é uma coisa que a gente podia chamar de termômetro dos estados, considerando o rating dos estados segundo o Tesouro, né? E aí então, os que estão em verde, aliás, o Pará está em lilás, é o estado que está bem, é o estado que está melhor classificado, né? A negativo. Não há nenhum outro estado com A, seja negativo ou positivo. O Pará lidera com esse sinal, A negativo, mas é um A, não é? Então, o que estão em verde,
estão abaixo do Pará com B positivo ou B simplesmente. Nesse caso estão Amapá, Bahia, Espírito Santo, Distrito Federal, Roraima, Rondônia, Roraima, né? Em negrito estão aqueles estados que não estão em situação confortável, e o que estão em vermelho, né, são os estados em piores situações, que é Alagoas, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Ou seja, não são apenas Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, aqueles em pior situação. São Paulo, aliás, está com C negativo, ou seja, não está na berlinda. Bom, os estados com gastos com pessoal acima do limite hoje, segundo dados também do Tesouro, esses são os estados que, além de estarem mal classificados, estão mal classificados por várias razões. Uma delas é por conta, não é, do excesso de gastos com pessoal, acima do limite de 60% admitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Estão aí, no caso, o Rio Grande do Sul, com 75% da receita corrente líquida, Mato Grosso do Sul com 73%, Minas Gerais próximo de 68%, Paraíba, Goiás e Rio de Janeiro entre 60% e 75%. Bom, com isso aqui eu finalizo e cumpro o meu horário. Obrigado a todos. Não, peraí, desculpa. Eu poderia jogar isso para o debate, mas, enfim, aproveitando, desculpa, enorme, aproveitando então aqueles 4 fatores, né, e venho aqui orientando a minha análise, acho que a recuperação do crescimento econômico é um fator fundamental, dentre os 4, já que o problema é fluxo, receita, né, nas 3 esferas. Recuperar a capacidade de coordenação da União sobre as ações coletivas dos entes federados também, né, é evidente. E aí, no caso, é recuperar mesmo, restaurar. Recuperar a eficácia, eficiência e credibilidade dos parâmetros institucionais, principalmente lei de responsabilidade fiscal e lei orçamentária, mas aí tem outros elementos, outros mecanismos que também devem ser, né, conjugados. Reduzir as diferenças dos benefícios, aí, de novo, trabalhar a redução das diferenças dos benefícios fiscais entre municípios, estados e União, porque essas diferenças não só existem, estão grandes, elas são percebidas, né? Embora aqueles problemas continuem opacos. E aí é papel também do Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, medir a capacidade do Estado, medir a capacidade, o esforço fiscal de cada Estado. Uma coisa escondida, não é? Uma coisa escondida e não muito, digamos, explorada. E aí tem uma hipótese, não é uma afirmação assim categórica. Eu até olho para os textos do Angus Deaton, né? Ele diz que tudo bem, ajuda, né? Ajuda financeira para os estados, ajuda financeira para o país, etc. Isso tudo é muito bom, etc. Mas tem que tomar cuidado com o enfraquecimento do próprio Estado, né? Enfraquecimento das políticas públicas próprias, endógenas, ou seja, a capacidade que o Estado tem de fazer políticas públicas próprias, né? Ou seja, renovar a sua capacidade própria de arrecadar recursos, né? No próprio território, no próprio. Acho que nos últimos anos, isso é uma hipótese, hein? Acho que nos últimos anos houve uma desmobilização dos estados e municípios em relação à capacidade. Tem capacidade aí a ser explorada. Há muita potencialidade a ser explorada e não está sendo explorada, né? Então, políticas públicas de desenvolvimento produtivo. Essas políticas nos estados, eu sinto que foram desmobilizadas, né? Não estou me referindo apenas a incentivos fiscais. Essa
essas políticas continuam muito ativas e têm dado resultados, mas, estou dizendo, políticas complementares, né, de fortalecimento do desenvolvimento produtivo. Então, isso tem a ver com o último fator, que não é propriamente um fator assim, de formação do contexto, mas é um fator que diz respeito às próprias unidades federadas e aumentar os esforços e a capacidade fiscal. É isso aí, né, que tem a ver com o último item. E com isso eu encerro de fato agora. Obrigado. Pergunta à coordenação do evento se tem nosso tempo, tem tempo para debate ou não. Uma pergunta, alguém gostaria de fazer? Não havendo, né, manifestações para pergunta, agradecemos aqui, né, o professor que fez uma excelente fala sobre a questão das finanças estaduais, tanto no aspecto histórico quanto no aspecto comparativo da situação atual. Quero convidar aqui o conselheiro José Euler, vice-presidente do TCE de Rondônia, para que fazer entrega ao professor Jair do Amaral do certificado, bem como da placa do Instituto Rui Barbosa.